Salve galera, bem-vindos ao meu canal, eu sou Marino Dias do canal Marino Dias. E hoje o assunto é um assunto bem diferente, um assunto polêmico, que gera muitas discussões em grupos, vídeos no YouTube, etc e tal. Hoje eu vou falar sobre o modismo do LP. E o meu assunto hoje vai ser sobre LP versus CD, ou analógico versus digital. Qual o melhor na sua opinião? Hã? Roda a vinheta. Olá. De volta, galera. Então, hoje eu fiz algumas anotações e, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Eu quero apresentar esse vídeo. Nesse vídeo, após praticamente 10 anos de testes e comparações que eu fiz entre LP e CD, ou analógico versus digital, eu cheguei numa conclusão na qual comento minha opinião técnica nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu vou começar pelos comentários da web, que é o que mais tem no YouTube, em grupos, etc e tal, são os comentários da web. E na web, na internet, devido à proliferação de ideias equivocadas, conversas, papo furado, o mesmo assunto rotulado, ensacado, repetido e etc. O assunto do momento é: o LP é bem melhor que o CD, o som do vinil é superior, a qualidade do som analógico do LP é insuperável, e etc. Será mesmo? Pois então. Geralmente as comparações entre os dois, entre LP e CD, ou analógico versus digital, e as comparações das informações técnicas na web sobre a superioridade do LP, são várias as comparações. Então eu separei algumas, as melhores. O mais corriqueiro entre os comentários é a famosa onda sonora do analógico. Geralmente, em praticamente todos os vídeos que eu vejo já há algum tempo, comparando LP com CD, sempre tem alguém riscando um quadro branco e mostrando tecnicamente a qualidade sonora do analógico. Esse tipo de vídeo é o campeão da web. É alguém num quadro fazendo o desenho de uma onda sonora e falando: o analógico é melhor porque a onda sonora do analógico blá 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 blá. É o que mais tem. Nada técnico, nenhuma comparação decente, apenas dizendo isso. Isso é o campeão da web. Sem dizer as melhores comparações, de várias, eu separei algumas aqui. Vou começar pelo esse cara aqui, o canal do Liciel Franco. Eu vou falar o nome porque esse cara aqui é campeão de visualizações e só fala asneira. Ele fez uma comparação, para começar, que ele tem arrogância enfiada no rabo nos vídeos deles. Né? Muitas pessoas não gostam do Regis Tadeu, mas esse aqui é campeão, né? Então ele já chega já dizendo que quem curte digital CD é um tapado. Tapado é ele nesses comentários que eu vou comentar. Ele fez uma comparação, iniciando uma comparação do analógico versus digital. Então, a princípio eu achei que ele ia fazer alguma comparação entre um CD e um LP, né? Não, ele comparou o áudio do iTunes, ele jogou para um computador lá para mostrar o gráfico, só que o áudio é do iTunes, e comparou com o LP de 180 gramas do Foo Fighters. Tá, beleza, né? Só que ele testou num toca-disco velho da Garhard, com uma agulha velha e cabos ruins. Sim, ele mesmo falou no vídeo: vou fazer o teste com um toca-disco vagabundo. Tá, mas que merda de teste é esse?
e arrotando arrogância na comparação técnica, dizendo: vocês viram como a superioridade do vinil? Outro vídeo que eu achei legal aqui, ó, legal, FC Discos. Ele fez uma comparação entre LP e CD. E um bom equipamento, até aí eu achei bem legal. Aí fui olhar. Só que ele fez a captura do áudio com o alto-falante do celular. E no final ele fala: vocês viram a diferença? Como é gritante a qualidade do áudio do LP? Não, eu não vi. Eu não ouvi. Não tem como ouvir pelo áudio do celular a qualidade de um ou de outro. Enfim, esses são alguns comentários. E esses vídeos é o que tem mais visualizações. 30 mil, 10 mil, 20 mil, 15 mil. Aí quando tem algum vídeo específico, técnico, o cara explicando mesmo, de verdade, esse aí tem 100 visualizações. Que deve ser o caso do meu vídeo de hoje. Parte 2 do vídeo. Testes realizados. Quais são os testes que eu fiz? O que foi feito? E qual foi a minha opinião? Eu realizei comparações com os mesmos álbuns, LP e CD, com tiragens parecidas. Como assim? Eu testei um CD importado com LP importado. Eu testei o CD nacional com LP nacional. Remaster, né, os remasterizados com um LP 180 gramas remaster também. Eu tenho uma coleção interessante, eu tenho cada coisa um pouco. E os álbuns comparados, que eu fiz as comparações, são álbuns que eu escuto aproximadamente desde 1990. Então vão em quase 30 anos que eu escuto esses álbuns. Até os dias de hoje. Então, como eu praticamente decorei todas as nuances desses álbuns em LP, há mais ou menos uns 6 anos eu comecei a adquirir esses mesmos álbuns, porém em CD. E comecei a ouvi-los. E qual foi a minha impressão? Quais as diferenças que eu notei entre o CD e o LP? Bom, por exemplo, para quem não sabe, eu toco bateria há muitos anos e sempre quando eu vou escutar um som eu tento prestar atenção na bateria. O que eu notei? Eu sempre tive LPs do The Doors e eu nunca consegui ouvir o bumbo da bateria do The Doors, nunca consegui ouvir. Quando eu adquiri, até foi essa caixinha aqui, ó, que vem a discografia do The Doors, ó. Tem toda a discografia do The Doors, ó, remasterizado. Quando eu comecei a ouvir esses CDs, eu comecei a escutar o bumbo do The Doors. Algo que eu não tinha escutado ainda no LP. Assunto polêmico, os meus amigos sempre brigavam e rindo da minha cara, que eu comentava que eu não achava interessante. Eu não achava nada interessante a bateria do John Bonham, do Led Zeppelin. Como assim? Pois é, eu não achava. Toda a discografia do Led Zeppelin LP nacional, eu simplesmente não achava interessante a bateria do John Bonham. Quando eu fiz a migração, que eu comprei toda a coleção do Led Zeppelin, que não é muito grande, em CDs, e comecei a ouvir novamente, tinha a impressão que tinha coisas nos CDs que eu praticamente não desconhecia, passava despercebido no LP. E eu comecei a escutar os pivôs. Pivô é uma técnica de bater no bumbo com o pé, que o John Bonham faz, que até aí eu não tinha escutado. Achei uau! Detalhes da bateria, como o Campbell, que é uma latinha, um acessório que se coloca na bateria, que tem que o John Bonham usa, que no LP meio que misturava com chipô, não era notório. E o hit hatch, o chipô, que eu notei a forma como ele bate. Tudo isso eu notei no CD. Outro álbum, Rock the Russia, do Ramones, que eu escuto desde que eu tinha, 12, 13 anos. Há alguns anos eu comprei
o CD. E aí, poxa, escutei o chipô, a batida do batera do Ramones, é algo incrível, tá? Algo incrível. Eu escutei somente no CD. Outra coisa, para quem não olhou meus vídeos, eu coleciono AC/DC há muitos anos e há alguns anos eu comprei toda a discografia do AC/DC em CDs, remasterizado. Outra surpresa, comecei a escutar algumas nuances, por exemplo, o trastejamento da guitarra no álbum High Voltage, no Jailbreak principalmente, alguns sustain assim, dos pratos, alguns detalhes assim, que até então eu não tinha escutado ou percebido no LP, notei no CD. Sintetizadores, né? Por exemplo, teclados, né? Sintetizadores, que até então passava despercebido, achava um pouco baixo em algumas músicas, eu comecei a notar, comecei a escutar com melhor nitidez. Um exemplo clássico é a música Paradise City do Guns N' Roses, que é a última música de um dos lados do disco, onde a qualidade fica pior, e eu não escutava os sintetizadores. Adquiri o CD, comecei a escutar com melhor detalhe. E mais alguns, tá? Iron Maiden, enfim. Outro exemplo é a música Coma, do Use Your Illusion 1, do Guns. Caramba, gente. Aquela música lá tem detalhes assim, ó, que até então no LP nacional passava despercebido. Eu comecei a escutar a música de uma forma assim de incrível, tá? Simplesmente incrível. Porque no caso de alguém que toca algum instrumento, toca em banda, ou simplesmente quer ouvir uma melhor definição de determinado instrumento, por exemplo, quer escutar um instrumento específico no álbum, notei que é possível isso somente no CD, devido à separação de canais tão acentuada. Então eu notei uma qualidade mais acentuada dos instrumentos, mais nítido, mais definido no CD. Inclusive a separação por canais no estéreo. Também notei uma melhor definição. Bom, um dos comentários mais corriqueiros sobre o áudio dos LPs é que você precisa ter um bom set de som para desfrutar a melhor qualidade que o vinil pode oferecer. Bom, para CD também. Obviamente que para você escutar, ter uma boa qualidade no que for, ou CD, ou vinil, ou fita cassete, ou DVD, ou iTunes, Spotify, YouTube, tu tem que ter um bom equipamento de amplificação. Isso aí é a parte básica de qualquer coisa. Tu tem que ter um bom equipamento, um equipamento de boa qualidade. Tu não pode fazer uma comparação que o LP tem que ter um equipamento bom, tá, e o CD é ruim. Não, tu tem que ter ambos bons, né? Isso é óbvio, mas é o que mais tem. Então, sobre isso, eu também fiz testes em vários equipamentos. Então, de 2004 para cá, mais ou menos uns 15 anos, eu usei vários toca-discos e várias agulhas. Então, vou falar alguns aqui que eu tive, que o pessoal gosta muito de comentar. Mas eu tenho a caixa tal, eu tenho equipamento tal. Eu também tive para testar. Eu testei de entrada com um Gemini XL-B10, que eu mandei botar uma placa de pré-amplificação para ver, né? Achei mais ou menos. Depois eu parti para um Technics, o SL2000 e o SL1700, ambos usando a conexão fono. Depois eu parti para um Stanton T50 com a conexão fono. Depois eu parti para um Stanton T52 com pré-amplificação de fábrica. O Stanton T60, que aí eu já entrei no Direct Drive, o Technics também era, também conexão fono. Depois eu fiz um upgrade com o Stanton T90 de fábrica, fono, pré-amplificação e saída ótica para ligar no sistema de home theater.
E por último agora eu tô com um toca-disco da Numark, um 1610 Fono Belt Drive, excelente toca-disco. Também usei alguns mixers, né? Um mixer que é para fazer a conexão entre o toca-disco e o equipamento de som. Eu usei, sei lá, 3 modelos os últimos. Eu usei um Stanton, um Behringer que eu tenho hoje, Pioneer mas eu acho que eu usei do Stanton uns 3 modelos. E durante um tempo eu também usei um equalizador vintage da Cygnus também para tudo que era teste que eu podia fazer. Inclusive, eu também passei por umas experiências com o tal dos Vinyl Killers, que são os toca-discos ruins, né? Esses iam. Também usei, né? Usei uns toca-discos vintage, Garhard, Polyvox. Eu tive boas e más experiências. Então eu testei de tudo que era forma o vinil. Mas aí tem um comentário antes que alguém faça. Marino, e você usou uma agulha boa? Sim, eu usei várias. Algumas cápsulas, desculpa, e agulhas que eu usei, que eu me lembro, tá? Nos últimos anos. Eu usei cápsula da Shure com uma agulha G80, Axe, que a maioria das pessoas usam. As agulhas e cápsulas da Stanton, Ortofon, eu entrei para essas agulhas mais profissionais, Single Coin de DJ, a Numark também usei. E agora eu tô com uma Audio Técnica também, usei a elíptica e a cônica, tá? Agora eu tô usando uma elíptica. Então eu usei tudo que é forma de agulha para tentar achar o melhor áudio do LP. E a amplificação que eu usei, eu não vou entrar em detalhes de amplificadores, isso aí é um outro assunto, tá? Tem que ter um amplificador bom, eu tô falando do player, de como ele foi, como eu capturei o som, tá? Mas eu usei um sistema estéreo, sempre usei um sistema estéreo, e agora por último estou usando um sistema 5.1, tá? Com subwoofer, para ver todas as nuances necessárias para poder fazer esse vídeo. Então eu escutei discos num sistema estéreo, CDs no sistema estéreo, agora estou escutando CDs em sistema de home theater 5.1 com um subwoofer, que tem um grave, né, melhor, e também um toca-disco nesse mesmo sistema. Então fiz muitos testes sem ficar comentando, arrotando nas redes sociais. De vez em quando uma briguinha que outra aí, mas nada demais. Analógico versus digital, ou LP versus CD, quebrando paradigmas. Todo mundo fala, os amantes ferrenhos do analógico, que no momento da passagem do analógico pro digital o troço fica ruim, que isso, que aquilo. Papo furado. Meu computador reiniciando aqui, que eu tenho umas coisas aqui para ver, para mostrar para vocês. Eu vou falar sobre a magia da masterização, tá? Que geralmente é algo completamente analógico, digital. Ao contrário do que muitos dizem, geralmente os fãs ferrenhos do analógico, a masterização é um processo final de uma gravação, onde a finalidade dessa etapa é melhorar a qualidade de definição do áudio, lapidar, dar brilho, polir a música, digamos assim. A masterização não altera e não retira nada da mixagem original de uma gravação. A remasterização, na grande maioria das vezes, e é claro, num processo totalmente digital, recupera aquele áudio que muitas vezes poderia estar perdido num tape devido à deterioração. Enfim, uma fita está fundida de algum tape analógico. Então, deteriorado alguma fita, a masterização vai lá, daquela fita analógica original da época, e a masterização vai lá e salva essa gravação, que depois, posteriormente, vai pro LP,
Ó, olhem só o som analógico. Cacete, passou pelo digital na masterização. A questão orgânica, que todos falam do áudio analógico, a questão orgânica do áudio analógico é melhor, isso é algo questionável. A captura do áudio analógico, ou gravar algo num estúdio, num tape, serve para criar uma sonoridade diferente da gravação. Assim como usar determinado instrumento ou acessório para obter um som diferente, uma musicalidade diferente, gravar em analógico é isso, é criar uma sonoridade diferente, não que seja melhor que o digital. Algo que é completamente diferente de reproduzir algo em analógico. Atualmente tudo passa por algum processo digital. Pode ser um álbum gravado em analógico, ou aquele relançamento em LP dos tapes originais. Sempre em algum momento passará por um processo digital, com exceção da mixagem. A remasterização de um novo álbum ou algum relançamento antigo vai passar por algo digital, principalmente na masterização. Inclusive a Polisson, a maior no momento do Brasil na fabricação de LPs, atualmente, a passagem da master para o acetato é através de um CD. Sim, pessoal, de um CD. Fato esse que consta no YouTube, na apresentação da empresa num programa de TV. Então o cara vai lá e mostra, ó, para nós passarmos para o LP, fazer o CD, a nossa master vem de um CD. O cara mesmo falou. Né? E o pessoal discutindo que a analógica é melhor. A famosa onda sonora. Essa pra mim é melhor. As ondas sonoras do analógico ou uma onda sonora em digital, que é feita por um código binário, é apenas um formato diferente em que cada sistema lê informação de áudio. Então é apenas um detalhe técnico da forma como o sistema lê. Ou analógico ou por numeração pelo código binário, que é a onda digital. Pois se existe a questão do sinal contínuo do analógico, que todos falam, existe também a questão do chiado do tape gerado pelo cabeçote, algo que não faz parte da gravação original. Então aquele chiado do tape, que tá lá junto com a gravação, não faz parte da gravação. Lá, não é um instrumento, nem é algo, foi algo que foi colocado, é o chiado, não faz parte. Coisa que no digital não tem. A questão do áudio digital é que a onda, que todos falam que é serrilhada, ela é quadrada, ela é remontada, essa onda digitalmente, em 44.100 kHz, ou 44 milhões de vezes por segundo. Então não existe a mínima possibilidade da onda ficar serrilhada depois disso. Algo que os amantes do analógico adoram dizer. E o HD-CD, que é o CD em alta definição, usa uma frequência ainda maior, podendo chegar a mais de 120 milhões de vezes por segundo, ou 120 kHz. E não há ruídos da fita e chiados provenientes do analógico. Então aqui acaba o papo furado da onda analógica sonora, da onda sonora analógica, que acabou o papo. Bom, eu separei alguns comentários. Na verdade eu tinha separado um monte, mas vou falar uns dois só aqui que eu acabei falando no vídeo já. Por exemplo, um comentário bem interessante aqui, ó. Que é qual? Vamos ver aqui, vamos abrir. Eu falei da onda sonora. A percepção da qualidade musical é algo muito subjetivo, né? Duas pessoas que escutam a mesma música com o mesmo equipamento podem ter diferentes opiniões sobre a qualidade da gravação, que é a questão desse vídeo, que é sobre a minha percepção. Muita gente confunde a paixão com a razão e acaba decretando que aquilo que gosta mais é o melhor. Então tem aquela pessoa que gosta de LP, decreta que é melhor. Remasterizando o álbum Technicolor do Mutantes.
Aqui tá um exemplo clássico. Esse álbum aqui, ó. Esse álbum. Esse aqui é um exemplo clássico. Ó. Esse aqui é um exemplo clássico da magia da masterização. Uma história rápida sobre esse álbum. Ele foi gravado em 70, na França, quando o Mutantes foi fazer uma turnê. E gravaram num estúdio bem atual para a época. E a gravadora não quis lançar esse álbum, por alguns motivos, e ficou essa fita 30 anos mal armazenada numa gaveta. 30 anos depois, em 99 mais ou menos, o Arnaldo Batista chegou num estúdio de masterização famosíssimo em São Paulo com o tape e falou: vê se tu salva isso aqui. A história do cara: ele botou essa fita, viu que era uma raridade, ligou um gravador digital, botou no rolo e começou a passar informação pro computador. Conforme a fita ia andando, girando o rolo, a fita ia perdendo os pedaços. E ele conseguiu capturar num tape só, era a chance, todo o áudio que continha naquela fita. Aí ele foi ouvir e viu que tinha ondulações no áudio, buracos no áudio que faltava, um caos da gravação. Ele simplesmente reconstruiu a onda sonora no digital. Ele ficou meses masterizando, reconstruindo o áudio, depois masterizou para um processo totalmente digital e ficou a maravilha que é esse álbum. A qualidade desse álbum é algo gritante. E posteriormente foi lançado o LP. E vocês acham que o LP saiu dos tapes originais? Saiu do CD, gente. O acetato. O tape original foi da onde ele foi gravado, mas passou por um processo digital. E aí, por exemplo, eu fazia parte de um grupo aí que eu acabei saindo da internet, né? Muita besteira, eu tô ficando meio sem paciência, acabo xingando os caras me cortam dos grupos. Mas um aqui, eu não vou dizer o nome do cara, ele botou assim, ó. Eu fiz um comentário sobre a qualidade subjetiva do LP, e o cara veio com aquela arrogância, porque eu tenho caixas da Betado, porque eu tenho sistema interativo do Standard. Na realidade, em sistemas com a mesma qualidade técnica, o analógico é sempre superior, pois não sofreu conversões digital para o analógico. Ou compressão. O que acontece na maioria das vezes é que o sistema analógico de qualidade é muito caro, mais caro que o digital. E aí fica mais fácil de achar que o digital é melhor, mas não é isso. O analógico é superior. E aí tem outra coisa que todo mundo adora falar, que é o tal da compressão. Compressão, mas o analógico, o CD tem uma compressão que onde perde a qualidade. Aqui, ó. Vamos aqui. Vamos achar a informação. Aqui. O pessoal adora falar compressão. A qualidade do LP é melhor porque não tem compressão, não é comprimido o áudio que nem o CD. O CD é comprimido o áudio. Gente, isso é balela, não tem compressão. Vamos dizer que tem. O CD tem uma compressão, perde frequências. Porém, o LP, na hora que tu vai fazer o LP, fabricar a matéria, o físico, o CD sai da masterização, como o masterizador, o cara que fez a masterização quer. Ele manda para fazer o CD direto, da masterização para a prensagem do CD. Para o LP, passa por outro processo, que tem que adequar o áudio para o LP. Que tipo de adequação é? Cortar graves e agudos, para poder caber no sulco. Então tem a compressão do CD. Porém, no LP, gente, tem o corte da frequência, que é obrigado a cortar para poder caber no sulco. E, inclusive, essa empresa maravilhosa que fez a masterização, eles também fazem masterização para LPs. Eu tirei aqui do site deles um comentário fazendo propaganda, que traga seu som para cá, que a gente faz a masterização específica para o LP, para você prensar o LP.
Depois do seu projeto ser gravado e mixado, é necessário uma masterização específica para adaptar ao meio em que vai ser reproduzido, o que é especialmente importante para os discos de vinil, devido à sua resposta de frequência à interferência entre canais, estéreo, por exemplo, provocado pelo processo mecânico de corte e posteriormente pela leitura pela agulha. Resumindo, o cara tem que cortar lá para poder caber. E aí, cadê a qualidade? Né? Eu quero ouvir o troço. Então, aí entra o detalhe o que eu vou comentar agora, que é a musicalidade versus fidelidade, que é o que o pessoal confunde. Musicalidade é aquilo que abrange não só a questão da qualidade do áudio, e sim o momento, o estado de espírito, aquele momento que você está escutando, isso é musicalidade. O LP é musicalidade. O chiado, a pipoquinha, o manuseio, a capa grande, o fato do prazer insubstituível da agulha girando sobre o disco. Isso é musicalidade, é algo que o LP proporciona muito, além do simples fato de reproduzir o áudio. O CD não. O CD é fidelidade. O CD reproduz fielmente o que foi gravado no estúdio, sem chiados, a não ser que o chiado seja lá da fita. Um exemplo clássico é a questão do subwoofer. Atualmente o subwoofer já faz parte de quase todos os equipamentos atuais, inclusive em carro. E em muitos casos o subwoofer praticamente não funciona ou tem alguma dificuldade de funcionamento na reprodução de LPs, devido à falta de graves. Algo que não acontece nos CDs. Então seria melhor o áudio do CD, do LP. Uma comparação que o pessoal faz muito, mas a capa do CD, do LP é maior, enfim, o pessoal fala muito que é comparar capas atuais, as capas são mais legais, etc, etc e tal. Também é questionável. Tudo bem, o LP é legal, é grande, é show de bola. Mas devido a esse modismo do LP, que nem aconteceu nos anos 90, ao contrário, as empresas estão fazendo edições de CDs melhores para tentar bater o LP. Então a capa do LP é grande, mas o CD está vindo com livros, com fotos, com músicas bônus, slipcase, preços mais atrativos. Os LPs estão com os preços muito proibitivos, muito caros. Talvez por isso um modismo, né? Tal do, eu tenho como comprar LP, então eu sou foda. Pode ser também, né? E claro, o LP tem as suas raridades, como se fosse uma obra de arte. Mas a questão aqui do meu vídeo é falar sobre a qualidade de áudio. Então, pessoal, essa é a minha opinião, um pouco técnica, falando sobre LP versus CD. Então, durante muitos anos eu colecionei LPs, continuo colecionando, proporcionalmente muito menos do que era antes, e comecei a fazer essas comparações. E, sem sombra de dúvida, tá aí a minha opinião técnica, que o CD, a qualidade de áudio é melhor. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, talvez um vídeo um pouco polêmico, mas enfim, faz parte. E agora nos próximos vídeos eu vou voltar a postar LPs, comentar, mas hoje era um vídeo mais sobre áudio técnico. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais!